Evangelho de João, capítulo de número 6. Aleluia. Evangelho de João, capítulo de número 6, verso de número 1. Muito conhecido por nós outros, esse milagre maravilhoso. Diz assim a palavra do Senhor. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguiam numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então, subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então, Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhe dar o que comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhe bastariam 200 denários de pão para receber cada um dos seus pedaços? E de seus discípulos, e um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? Disse-lhe Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-lhe, pois os homens eram de número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes quando queriam. E quando já estavam fartos, disse-lhe Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobram, para que de nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços, dos 5 pães de cevada que sobraram aos quais haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal de Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Pode se assentar glorificando o nome do Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, o primeiro milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. A palavra de Deus, ela vai trazer para nós que Jesus, ele ensinava, curava, até o capítulo 6 ele já tinha operado vários milagres. Então, grande multidão o seguia, queriam ver quem que é esse homem que cura, quem que é esse homem que opera milagre. Então, onde Jesus ia, quanto mais ele passava pelas cidades, mais numerosa multidão o seguia. Aí Jesus entra no barco, parte para a parte da outra banda do rio de Tiberíades, que é uma cidade em homenagem ao rei Tibério, uma parte do mar da Galileia. Ele atravessa para o outro lado. Se a gente for voltar em Marcos 6,30, Marcos 6,30 vai dizer que eles estavam cansados. Vou até ler aqui, vamos ler para vocês verem aqui. Vou voltar aqui um pouquinho. Mateus, Marcos 6, se eu não me engano, não falha a memória, é o 6. Isso, 6,30, diz assim a palavra do Senhor. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhes relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde, repousar um pouco à parte, num lugar deserto. Porque eles não tinham tempo para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Meu irmão, Jesus e os discípulos estavam precisando de quê? Descansar e de comer. Porque era muita gente e eles não deixavam eles quietos. E aí o que eles fazem? Parte de onde que ele estava, pega o barquinho, atravessa, vão para o outro lado da margem. Jesus senta lá batendo um papo, proseando com os discípulos. Na hora que ele levanta os olhos, quem que ele vê? Uma numerosa multidão que iam até ele. E o mais engraçado, irmãos, que o evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, ele trata a mesma história da primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Ele não narra, ele não cita a presença de um rapaz ou de um menino, depende da tradução da sua Bíblia, vai trazer um jovem, um rapaz ou um menino. Somente o evangelho de João vai trazer essa riqueza de detalhe na qual cita que ali havia um rapaz, um menino, um jovem, com apenas 5 pães de cevada, que era um pão mais
humilde daquela época, posso dizer assim, né? E 5 pães e 2 peixinhos. Então, eu venho tirar uma grande lição. Quando eu estava lendo essa história, eu assim, sabe, eu amo crianças, porque eu acho que eu aprendi muito com crianças. Eu tive a oportunidade de alguns anos ministrar para crianças, as mais novas que eu ministrava eram de 3 anos. Eu era instrutor do PROED, o Programa Educacional de Resistência às Drogas na Polícia, e a gente trabalhava com essa idade nas crianças no CEMEI e Azumeis. E eu chegava em casa e falava com minha esposa, ela falou assim, ei, como é que foi as aulas? Ensinou muito? Eu falei, não, hoje eu aprendi muito. Eu não sei se você tem filho, sobrinho, neto, já parou para sentar e conversar com uma criança. Dê ouvido a elas. Primeiro, que elas vão ficar super satisfeitas porque você está dando atenção. E outro, que nós aprendemos com a sinceridade e a pureza do coração das crianças. E aí eu tiro algumas lições para nós nessa noite. Aqui dessa história, da primeira multiplicação dos pães e dos peixes. E a primeira delas, verso de número 9, que diz assim, está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente. Primeira lição que eu tiro para mim e para você, desse rapaz, desse jovem, dessa criança. Aquele menino, aquele rapaz escolheu estar no melhor lugar que ele poderia. Ele escolheu estar na presença do Senhor Jesus. O primeiro ensinamento que ele traz para mim é que eu e você, nós devemos estar no lugar certo. E esse lugar se chama a presença de Deus, a presença de Jesus. Pense comigo, um jovem, um rapaz, aqui a Bíblia não cita nem o nome, nem a idade dele, mas imagina comigo, uma multidão que ia atrás de Jesus para ver o quê? Cura, milagre, pregação, ensinamento. Isso atrai criança? Não, não é à toa que as nossas crianças sobem. Porque se for me ouvir pregar aqui, elas vão dormir, elas vão bocejar, elas vão brincar de carrinho, porque a minha linguagem não interessa nada para elas. Mas lá em cima, de acordo com o material didático que elas têm para a idade delas, vai atrair e eles vão aprender lá em cima. Então, meu irmão e minha irmã, esse menino poderia estar jogando bola, na escola, brincando de carrinho de guia, de cavalinho, de cabrito, sei lá o que brincava na época, mas os brinquedos da época ele podia estar brincando. Mas ele abriu mão para estar seguindo Jesus. Ele era apenas mais um no meio de uma grande multidão que foi ter com Jesus, porque ouviram falar que o mestre estava passando por ali. Quantas vezes eu e você não nos deixamos levar ou frequentar lugares simplesmente porque às vezes os nossos familiares frequentam, ou às vezes os amigos do trabalho frequentam, ou às vezes os vizinhos nos chamam. Mas eu quero dizer para mim e para você nessa noite, existem lugares que não é para mim e para você estar. O lugar que nós, cristãos genuínos, devemos estar é na presença do Senhor Jesus. Por mais que não pareça o óbvio, poxa, adultos, a Bíblia nem cita o nome daquela criança, de tanta importância que ele tinha. Mas a Bíblia fala o quê? Na hora de alimentar, aproximadamente 5.000 mulheres, não é isso? 5.000 crianças. 5.000 crianças, nem importância tinha. Mas olha a importância dele para o ensinamento para nós hoje, narrado aqui no Evangelho de João. A Bíblia poderia citado um homem, o marido da fulana, o filho de Ciclano, da linhagem de Beltrano, mas não. O Evangelho de João nos traz que um jovem, um menino, uma criança, estava ali naquele lugar. O que será que atraiu aquele jovem? Se a gente folhear mais algumas folhas da nossa Bíblia aí, Mateus 12, capítulo 26, a palavra do Senhor vai falar assim para nós. Mateus 12, 26. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu povo. E se alguém me servir, o Pai honrará. Olha, Jesus está trazendo para nós assim, olha, aonde eu estiver, vocês também têm que
estar. Aquela criança já trazia esse ensinamento para nós. Cheio de adultos, cheio de gente correndo atrás de milagres, de cura, de bênção. Porque menino poderia estar brincando, comendo aqueles 5 pães e 2 peixes dele, dormindo. Vamos e venhamos, irmãos. Quem de nós nunca, quando estava indo para a escola, comeu a merenda antes de chegar na escola? Fala a verdade. Eu diversas vezes. Agora aquele menino com aquele lanche poderia estar em tantos lugares, mas ele escolheu estar na presença do Senhor. Ao contrário de estar na presença do Senhor, irmão, quando nós estamos longe da presença do Senhor, nós sofremos tanto, tanto, tanto. Nós vemos pessoas que muitas vezes se convertem e aí está firme na igreja, não, pastor, glória a Deus, e vem na vigília, e vem na oração, e vem no culto de mulher, e vem no culto de homem, e traz a mulher no culto de mulher, e espera lá fora, e vem de manhã, e vai no GC, e vai no velório, e vai no batismo na igreja, vai em tudo. Daí a pouco você procura, cadê o irmão Flávio? Já viu ele aí, pastor? Ah, tem um mês que eu não vejo ele. Não vai presbiteriano, você viu o irmão Flávio? Eu acho que ele não está vindo mais não. Procura outras presenças, procura outras coisas que agrada e sai da presença de Deus. E nós sabemos que esse mundo, sabemos muito bem que esse mundo não tem muita coisa boa a nos oferecer. Até porque nós não somos esse mundo, nós somos passageiros. Esse mundo jaz no maligno, ele não pertence a nós, irmãos. Nós estamos aqui de passageiro. Nós estamos aqui simplesmente de passagem. Porque eu não sei você, mas eu estou aqui para, primeiro, para que Deus seja glorificado, e segundo, que eu estou esperando a minha morada celestial acabar de ser construída. Eu vou preparar morada junto ao meu Pai. Eu estou esperando, Jesus está lá. Eu não sei se é meu barraco, minha casa, não, minha mansão. Que Deus, vindo de Deus, só é coisa boa, irmãos. Eu não sei que ponto, se está no ponto de laje, se ainda está levantando os tijolos, se está rebocando, mas eu estou ansiosamente aguardando a segunda volta de Jesus, ou então se eu morrer, a minha casa celestial. É por isso que eu quero dizer para você nessa noite, não procure lá fora o que o mundo vai te oferecer. Porque senão você vai perder aquilo que Deus tem para você na eternidade. E olha que o mundo tem para oferecer aí para vocês, para nós, vamos incluir também, é provisório, é momentâneo. E só vai levar a gente para o buraco. Só vai levar a gente para o buraco. Nós temos um exemplo claro na Bíblia de um homem que escolheu estar aonde não era para ele estar. Sansão. Quem aqui conhece a história de Sansão e Dalila? Pouca gente, né? Estamos precisando ler mais Bíblia. Quem aqui conhece a história de Sansão e Dalila? Levanta a mão. Alto. Ô, glória. Meu irmão, Sansão, eu vou rapidinho aqui que o tempo não dá. Sansão, o israelita, nazireu. Por que nazireu? Foi separado. Não podia passar navalha no cabelo. Não poderia se contaminar. Não poderia beber bebida forte. Ele foi separado. E aí Sansão faz o quê? Agrada de uma mulher filisteia. Se a gente for ler lá, o pai dele vai falar assim, ele fala assim, eu agradei daquela mulher, traz para mim, o pai dele fala assim, por acaso aqui não tem mulher para você buscar lá no meio dos filisteus? Um povo impuro? Sansão, não, eu quero estar com ela. Aí Sansão faz o quê? Sai do meio da sua parentela e vai lá para o meio dos filisteus, atrás de Dalila. E todos nós conhecemos a história. A mulher passa o mel na boca dele, engana ele. O guarda corta o cabelo dele, que ela descobre qual que era a sua fraqueza ali, podemos dizer. Ele é zombado, tem os olhos furados, é humilhado. Simplesmente porque escolheu estar no lugar errado. Deixou de estar na presença do Senhor para estar na presença do que o mundo ofereceu para ele momentaneamente. Um manjar, uma mulher linda, bonita. Mas era uma porcaria. Não era para ele. Torno a dizer, o manjar que o mundo tem aí fora para nós, ele é momentâneo. Mesmo que aos primeiros olhos seja algo lindo e maravilhoso e atraente, porque eles vão oferecer algo que nos atrai.
Mas eu quero te dizer, sai fora, porque senão nós podemos acabar igual Sansão. Perdemos. Sansão tinha tudo para ser, foi o juiz, rei, tinha tudo para ser outra história, era a Bíblia, mas não teve. Teve um fim trágico, uma morte feia, porque saiu da presença do Senhor, porque deixou de estar na presença do Senhor, por causa de um banquete que o mundo ofereceu. Se Sansão tivesse lido um pouquinho a Bíblia, lógico que não ia ter essa passagem ainda, que foi no Novo Testamento, né, irmãos? Mas se Sansão tivesse tido um aprendizado que aquele menino teve, se Sansão tivesse feito a escolha que aquele menino fez, de estar na presença do Senhor, de abrir mão do que o mundo podia oferecer para ele, mas caminhado, seguido, estado na presença de Jesus, provavelmente a história seria outra. Porque quando eu e você escolhemos estar na presença do Senhor, você pode esperar, irmãos, só vem coisa boa. Só vem coisa boa. Mesmo por aquela multidão, nós vamos ver daqui a pouco, que nós caminhamos um pouco aqui na palavra, mesmo que para aquela multidão parecesse algo impossível, algo penoso, doloroso, estar ali horas com fome, famintos, mas aquela multidão, eu não quero falar dos 5.000 homens, e se a gente for fazer uma conta aqui rápida, 5.000 homens, vamos supor que metade daquele povo era casado, metade de 5.000, 2.500, vamos supor que tinha 2.500 mulheres, 7.500. Vamos supor que desses 2.500 que eram casados tinham 3 filhos, que naquela época tinha 5, 10, 15, 20 filhos. Era ou não era, pastor? Vamos pôr por baixo 3 filhos. 2.500 vezes 3, mais 7.500. 7.500 mais 7.500, 15.000 pessoas por baixo. 15.000 pessoas. Eu quero trazer o foco hoje não para 15.000 pessoas. Quer dizer, eu não quero trazer o foco para 14.999 pessoas. Eu quero trazer o foco para um jovem, uma criança, um adolescente, um rapaz que escolheu estar na presença do Senhor. Olha a diferença. Olha a diferença. Vamos adiante, que o relógio não para. Segundo ensinamento que aquele jovem traz para mim, que aquele rapaz, aquele menino, esteja preparado. Está preparado, hein? Tá? Tá mesmo? Olha, olha, irmãos. Meu irmão, aquele menino, no meio de aproximadamente, quantos mil que eu fiz a conta aqui por baixo? No meio de aproximadamente 15.000, pastor. Somente ele trazia alimento. Só aquele menino estava preparado. Os 14.999, lembrando que não é o número exato, tá, irmãos? Isso é uma conta minha aqui. Os 14.999 estavam despreparados. Quero fazer uma pergunta para você, você não precisa responder. Você está preparado aí agora, se Jesus te chamar, para você ser usado por Ele? O que você tem a oferecer nessa noite para Jesus e falar com Ele? Eis-me aqui. Eis-me aqui, Jesus. Como bons cristãos que somos, nós devemos andar sempre, sempre preparados. Para quê? Para o inesperado. Se você andar preparado, que você sabe que vai vir, você não está preparado, você está só antecedendo alguma coisa. Mas nós devemos andar preparados para o inesperado. Que é isso? Nós devemos ser preparados a todo momento para o que nós sabemos que não, o que não sabemos que vai acontecer. Nós devemos estar preparados para orar, jejuar. Tem um versículo pronto aí? Se alguém passar na hora que você estiver saindo ali, pedir para você falar uma mensagem de Deus para ele? Você está pronto se você virar a esquina ali, alguém manifestar para expulsar um demônio? Está preparado? Aquela criança estava preparada. Quando ninguém mais tinha alimento, ele tinha. Ah, mas você está falando de oração. Ah, mas você está falando de disputar demônios, você está falando de jejuar. Aquele momento, Jesus não estava precisando de ninguém para jejuar, para orar, nem para expulsar demônio. Jesus estava precisando de alguém para ser instrumento de Deus para o seu milagre. E é isso que Deus quer para nós nessa noite. Que nós sejamos instrumento de Deus para o milagre
dele. Lá fora o mundo está esperando por nós. O mundo lá fora está clamando por nós. Ide e pregar o evangelho a toda criatura. Ide. Ide. É fazer a nossa parte. É fazer nós sermos agentes de milagre, como aquele menino foi. Em Mateus 14, vou voltar em Mateus aqui, Mateus 14, 15. Olha que interessante. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto, e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Olha o que foi a ideia dos discípulos. Jesus, a hora já está tarde. É gente para puxar com rodo. Nós não temos aqui comida. Até então um menino não tinha, estava ali, irmão, quietinho dele. Manda o povo embora. Cada um, na hora que chegar numa aldeia, passar num lugar, compra seu alimento, compra seu pão, compra seu lanche, compra seu peixe e come. Mas não era esse que era o propósito de Jesus. Aquilo ali era o jeitinho o quê? Do homem. Aquilo ali foi ideia do homem. Mas Deus não precisava do jeitinho, como gostamos de dizer o jeitinho brasileiro, não. Jesus ia mostrar para eles quem que era o autor do milagre. Mas não é possível, irmãos. Eu estou com Jesus, eu vou ter que sair embora uma hora dessa de noite, no meio dos breu da escuridão aí, que a Bíblia fala que era adiantada a hora, caçar comida? Você está preparado nessa noite? Você está preparada nessa noite? E quem andou despreparado na Bíblia? Mateus 25, do 1 ao 13. Não dá para ler do 1 ao 13 não, mas eu vou ler só um pouquinho aqui para vocês entenderem. Vamos mostrar na Bíblia. Mateus 14. Nossa, Mateus 14 não, 25, irmãos, perdoe. 25. Parábola das 10 virgens. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando a sua lâmpada, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levavam azeite na vasilha. Não, vou ler o resto, senão vocês não vão entender. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviram-se um grito: eis o noivo, saía ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide, antes que os vendem e o comprai. E saindo elas para comprar, chegando o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiais, porque não sabeis o dia nem a hora. Ô meu irmão, 10 virgens esperando o noivo. Imagina. Vamos conjecturar aqui, as mulheres que já casaram, as que não casaram, gera aquela expectativa, o tão sonhado dia, é hoje. Na hora, a noiva vai falar assim: ai, esqueci a aliança, pastor. Nossa, Deus. Corre lá e busca, se tem aliança, como é que nós vamos fazer? O pastor nem faz casamento. Aí vai lá e corre, o noivo chega, fecha a porta da igreja, o pastor, acabou, irmãos. 5 prudentes e 5 nécias. Aquelas 5 não estavam o quê? Preparadas. Porque 5, além da lâmpada, carregavam uma vasilha com azeite. E as outras 5 não. Está vendo? Quando Jesus entra com a provisão, se você não estiver preparado, você vai ficar. Você vai ficar. Está preparado? Se Jesus voltar hoje, você está convicto que você vai ser salvo? Está convicto?
Ah, irmãos, só ouvi 3, glória a Deus, então o restante aqui está em dúvida da salvação? Se tiver, na hora que nós fizermos o convite do apelo aqui, você levanta sua mão, vamos orar aqui, meu. Em nome de Jesus. Você tem que estar convicto da sua salvação, irmão. A não ser que você está vivendo em pecado e você sabe que o Espírito Santo está falando com você que você está em pecado e você não quer consertar a sua vida. Porque se você não está em pecado nenhum, quando eu falo pecado, é aquele pecado de estimação que você todo dia está fazendo nele e apaixonou por ele. Você tem certeza da sua salvação, irmão? Se Jesus voltar hoje, você está preparado? Você está preparado, irmã? Glória a Deus. Agora eu senti, fiquei até assustado, hein, pastor? Fiquei assustado. Confesso com o senhor que eu falei, meu Deus, não é possível. 3 falou glória a Deus no princípio? Nós sabemos o dia que vai voltar? É por isso, irmãos, que nós temos que viver o hoje como se fosse o último dia. É por isso que nós temos que decidir estar preparado hoje. É por isso que eu e você temos que decidir a não pecar hoje. É por isso que eu e você temos que andar em santidade hoje. É por isso que eu e você temos que estar pronto para a volta de Jesus hoje. E se ele não voltar hoje? Ele vai voltar amanhã. E se ele não voltar amanhã? Prepara que ele vai voltar amanhã. Todo dia Jesus está voltando. Quiçá antes de eu acabar essa pregação aqui, eu dou um infarto fulminante e caio aqui. Jesus voltou para mim. Quiçá Deus tem misericórdia de eu viver mais 50, 60, 70 anos. 70 é muito, né? Misericórdia. Falei com Jesus que eu quero viver só até 104, se Ele permitir esse presente. Então, irmãos, esteja preparado. Não esteja despreparado. Porque senão vai ficar. Você quer ver outra história? Gideão. A história de Deus fala que o exército de Gideão era aproximadamente... Quantos? Graças a Deus que ninguém falou 32 só, nem 3.200. 32 mil, irmãos. 32 mil homens. O exército de Gideão. O que é que Deus fala? Ó, quem tiver com medo de Gideão, quem tiver aí com a... Pode mandar embora. Gideão vai falar, sou eu já. Quem tiver com medo de lutar, pode ir embora. A palavra de Deus fala que foi embora quantos? 22 mil, irmãos. 22 mil foram embora. Sobraram quantos? Para quem sabe. Aí, não é Bíblia, não, é matemática, né, irmãos? 32 mil menos 22 mil? 10 mil. Aí Deus vai falar assim, não, Gideão, está muito ainda. Manda beber água. Manda beber água. Aquele que beber água igual um cachorrinho lá, pode mandar embora. Mas aquele que, ó, esses aí serve. A palavra de Deus fala que ficaram somente quantos? De 32 mil, irmãos, 29.700 estavam despreparados. Do exército de 32 mil de Gideão, somente 300 estavam preparados. E Gideão foi lá e perdeu a guerra, né? Né? Não, irmãos. Não. Com 300, eles ganharam um exército de mais de 150 mil homens. Com 300, porque mais importante para nós é a minoria mais preparado do que a maioria despreparada. Porque se a gente andar com gente despreparada, eles vão nos atrapalhar. Então, irmãos, ande com a gente preparada. Ande com gente que te levante, que te leva para frente. Gente que te cutuca, irmão, você está pecando. Ô irmão, conserta. Ô irmão, vigia. Ô irmão, anda com gente que esteja preparado. Preparada. Porque senão, nós vimos aí, 31.700 vai ficar de lado. As virgens, metade foram para bodas e metade bateram na porta. Oh, não, pode sair fora, não te conheço não. Não queiramos estar no meio dos despreparados, irmãos. Que nós venhamos estar realmente preparados para esse dia. Preparados. Outro ensinamento. Esse aqui é maravilhoso. Todos os 3, mas esse aqui, eu leio essa parte aqui, eu falo assim, Deus, muito obrigado. Terceiro ensinamento que esse menino traz para mim e para você nessa noite. Esteja pronto para ser usado por Deus, mas não seja famoso. Meu irmão e minha irmã, depois de Jesus nessa história, quem mais chama atenção ali no meio daqueles
aproximadamente 15 mil homens, era essa criança. Importante ou não para que se consumasse o milagre de Jesus? Sim ou não? Como é que ele chama? Como? Como é que ele chama? Como? Ô, gente, eu estou por bem de... Entrou água no ouvido. Como é que ele chama? Eu falei o nome dele aqui, não falei não? A Bíblia nem cita o nome dele. A Bíblia nem cita o nome dele. Aquele garoto foi instrumento de Deus para alimentar uma multidão. Aquele garoto foi usado através daquilo que ele tinha. O que você traz consigo nessa noite aí para que Deus possa te usar? Você está querendo ser agente de milagre ou você está querendo ser famosinho da internet? Porque hoje em dia nós vivemos um evangelho que eu vou falar com vocês, irmãos. Eu vou falar a verdade. Não fica me mandando videozinho desses pregador eloquente aí que está afim de seguidores, não, que eu não vou ver, não. As pessoas estão em busca de pregador eloquente. Quando abre a internet, vai ter a conferência do grande... Falta pôr até esses negócios do iPhone. Gran, Big, Mac, Master, Bispo, Apóstolo, não sei o quê, fulano de tal. Aí eu vou. Meu irmão e minha irmã, para de buscar fama. Para de buscar fama, não vai levar, pelo contrário, tem muitas pregações da gente que é... Ô irmão, não estou falando que eu sou melhor que ninguém, pelo contrário, nossa Deus, quem sou eu? Ainda tenho que aprender muito nessa vida. Mas tem umas pregações aí que os pregadores estão ensinando heresia. Fala tanta besteira. Pregadores que nem lê a Bíblia antes de pregar. Pregadores que põem pessoas, os seus... Como é que chama aqueles ajudantes lá? Ajudante. Para preparar a palavra para ele. Ele só chega na hora lá e lê. Ah, tem misericórdia. Mas aparecer na televisão quer. Gastar um tempo preparado na palavra não quer não. Mas gastar tempo no salão arrumando o cabelo, arrumando a peruca, fazendo maquiagem, cortando as unhas, fazendo... Aí quer. Aquele menino foi usado por Deus para ser agente de milagre. A Bíblia nem cita o nome daquele menino. Aquele menino poderia ter escondido o pão e o peixe. O que a história nós lemos lá em Mateus? O pessoal foi retirar dali Jesus, porque eles precisavam descansar e comer e beber, porque o povo não deixava. Eu creio que alguém deve ter perguntado, alguém tem lanche aí? Aquele menino podia ter falado assim, eu? Criança naquela época tinha importância? Se eu falar que eu tenho, esses homens aí vão pegar meus pãozinhos, meu peixinho, presbítero, vão comer. Olha o coração daquela criança. Alguém aí tem lanche? Eu tenho, moço. Eu tenho 5 pães de cevada, que era o pão mais simples da época. Não era um pão asmo, não era um pão fermentado, era um pão de cevada. E 2 peixes, provavelmente cozido ou salgado. Naquela época usava-se muito salgar o peixe para ele durar mais. Né? Pescava aquela multidão lá, salgava lá para ele não perder. Não tinha geladeira igual hoje. Eu tenho, moço. Eu tenho uma merenda aqui que minha mãe preparou para mim. 5 pães e 2 peixinhos. Aquela criança podia estar jogando bola, matando a aula, assistindo a aula, dormindo, jogando bolinha de gude, comendo aquela lanchinho dele lá, quietinho, escondido, saído à parte para comer, mas não. Ele estava seguindo Jesus e ainda falou assim, moço, eu tenho o lanche. E tem muita gente que quer ser usada por Deus, mas quer ter seu nome escrito no outdoor, na internet, na calçada da fama. O que a Bíblia fala? É necessário que ele cresça e que eu diminua. Necessário que ele cresça e que eu diminua. A criança era anônima. Lógico que ele devia ter o nome, mas quando eu cito anônimo é porque a Bíblia não fala o nome dele. Mas se não fosse aquela criança que citada aqui, poderia ter sido outra pessoa, claro, mas eu vou conjecturar aqui, então eu vou tentar, com as minhas palavras. Aquele milagre não poderia nem ter acontecido. Mas olha o coração daquela criança, que nós viemos. Quando eu abri o culto aqui falando que a criança, eu aprendo mais do que eu ensino.
aquela criança deu o melhor que tinha e nem quis a glória para ele. Nem quis. Porque o importante que João narra aqui não é falar o nome daquela criança, mas o importante que João traz para mim e para você aqui, a riqueza de detalhes, é o que aquela criança, aquele rapaz, aquele jovem fez naquele dia, naquela tarde, finalzinho de tarde. Aquela criança deixou ser julgado por Deus. Nós conhecemos na Bíblia a história de um homem chamado Saul. Quem conhece Saul? Quem conhece? Eu não, conheço só a história, eu não tive com ele não. Saul, irmãos, foi levantado rei daquela época. O povo, não, me dá um rei, me dá um rei, me dá um rei, me dá um rei. O povo aqui é velho da igreja, aqui, né, pastor? O povo conheceu Saul. Me dá um rei, me dá um rei. O pessoal vai e fala assim, então quem que é? Não, tem esse moço aqui, ó, humilde, gente boa, mas uma benção esse menino. Unge ele rei. Por causa da insistência do povo, Deus vai lá e unge ele então. Depois que o homem foi ungido rei, virou a casaca. Saul foi o pior rei que existiu na face da terra. Foi o pior rei, porque ele largou a sua humildade e foi soberbo. Ele quis aparecer demais. Fazia as coisas para aparecer aonde que Deus não tinha mandado. Deus mandou destruir todos os filisteus, ele destrói, mas ele poupa lá algumas coisinhas, né, que agradava a ele poupou. Saul vai lá, eu vou fazer um holocausto aqui, ó, oferecer um sacrifício aqui, vai lá e faz sacrifício. Saul poderia fazer sacrifício? Não, ele não era sacerdote, ele era rei. Estava fazendo o que não era nem para ele fazer. Saul estava em busca de quê? Aparecer. Quando não era ninguém, era humilde, uma benção. Depois que foi usado por Deus, que o óleo derrama sobre a vida dele, que ele foi ungido, mostrou as garrinhas. Quer aparecer. Quer aparecer em horário nobre na Globo. Misericórdia, irmãos. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Se Deus permitir você ser usado para ajudar alguém, fique no anonimato. Fique no anonimato. Não vai aparecer não, porque hoje em dia o que a gente mais vê é isso aqui, ó. O crente vai lá, tá com fome, irmão? Tá? Eu vou te entregar aqui um vale para você ali comer um sanduíche, tá? Na esquina ali, tá bom, irmão? Olha para cá. Tira uma selfie. Tá precisando da cesta básica, irmão? Vou te entregar aqui. Estica a mão aí para pegar a cesta básica, irmão. Tem fé não, irmão? Olha para cá primeiro. Check. Engraçado que essas pessoas postam tantas fotos na rede social, pastor, entregando cesta básica, entregando comida, entregando roupa, entregando marmita, mas eu não vejo eles postar foto deles levantando de madrugada orando, deles no monte de madrugada orando, dele intercedendo ninguém, dele dando banho em alguém numa favela, dele dando banho em alguém no hospital. Eu não vejo eles fazer isso, eles abraçar um endemoniado, eles abraçar um bêbado, eles abraçar uma prostituta, e ali dar carinho, expulsar o demônio. Eu não vejo. Eu não vejo. Mas para aparecer, tem demais. Irmão, se Deus tocar no seu coração para você ajudar alguém, ajude. Não precisa contar para mim, para o pastor, para o presbítero. Não, quitinho. Sabe? Lembra desse menino aqui? Sabe? O seu nome precisa ser lembrado no livro da vida pela sua salvação, pela sua santidade que você teve aqui na terra. Não foi pelas pessoas que você ajudou, não. Ajudar é obrigação? Se a gente tiver condições, é. Mas sair falando aos quatro cantos do mundo aí, não. A sua mão esquerda não precisa a mão esquerda não precisa saber o que a direita faz. Ou vice-versa. É a esquerda, não sabe a direita que não precisa, pastor? Eu troco. Ou seja, se a mão que está uma do lado da outra não precisa saber o que eu faço, para que o povo tem que saber o que você faz? Vamos ser simples como aquele menino. Vamos ser simples com ele. Deixa ser usado por Deus mesmo, irmão. Se Deus quiser te usar, fala assim, Deus, eis-me aqui.
Seja com 5 pães, com 2 peixinhos, com oração, com a ajuda que for necessário, com a intercessão, com jejum, com pagar o preço, mas permaneça na mesma posição que você está aí hoje. Quietinho, humilde, humilde. Não seja soberbo igual Saul, não, irmãos. Não seja conhecido por ser o pior da sua época, não. Porque Saul foi conhecido como o pior rei que Israel teve. O pior. O pior. E para me encerrar, assim, pois, verso de número 12. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, fizeram e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada, que sobraram aos que haviam comido. Meu irmão, vamos aqui, raciocina comigo aqui. Todos aqui já foi criança, claro, óbvio. Sua mãe te pede lá, você está com um pacote de biscoito Mabel, que é as rosquinhas, um pacotão assim, sua mãe fala assim, peraí, chegou 4 pessoas na nossa casa lá, um casal mais 2 meninos, peraí meu filho, vamos dar para as visitas aqui, né, tal. Acabou as visitas, foi embora, normal o quê? Vamos pegar o que sobrou, devolver, né, para ele, né. O que Jesus faz? Recolhe tudo e põe no cesto. Aonde que estava aquele menino, para reivindicar o resto da comida que era dele? Aonde? A Bíblia não cita, mas fala que ele falou assim, Jesus, devolve o que é meu. Aquele menino permaneceu no encerramento disso tudo, passou na mesma posição na qual ele entrou ali no meio daquela multidão. Anônimo. Anônimo. Então, irmãos, não queira requerer para você aquilo que não é seu. Aquilo que não é seu. Se Deus te pediu, dê. E não queira de volta, não. Que aquele menino foi lá e falou assim, Jesus, me dá o que sobrou aí para me levar. Sobrou muito, não sobrou 12 cestos? Ó Jesus, já que tem esse tanto aí, me devolve meus 5 pães e 2 peixinhos para me continuar a minha caminhada aqui? Não, a Bíblia não cita isso. Saia do milagre da mesma maneira que você entrou no milagre. Anônimo, humilde. Não vai caçar, me dá o que é meu, né? Não vai dar uma de filho pródigo não, irmãos. Me dá o que é meu de direita aí. Não vai não, atrapalha o milagre não. Está vindo tão bem, no finalzinho, aos 48 do segundo tempo, você estraga tudo. Você estraga a passagem da Bíblia, aí nós vamos ter que rasgar, porque isso não tem nem graça contar na Bíblia, mas não, vamos rasgar esse milagre. Está vindo tão bem, o menino vai lá no último minuto, dá uma escorregada e pede o trem de volta. Seja humilde no final do milagre, da mesma maneira que você foi no começo. Porque quando nós estamos em dificuldade, quando nós precisamos do milagre, meu Senhor, prometemos até o que... se acontecer esse milagre, eu vou no culto todo dia, eu vou no monte 30, 60, 90 dias direto, é chuva, é sol, é qualquer hora, eu vou no monte, é isso, é aquilo. Recebeu o milagre, pastor? Cadê o irmão? Mas cadê aquele irmão que estava orando com tanta fé para o milagre? Mas cadê aquele irmão que na hora que o pregador ia olhar pelos pedidos ali, ele entrava até no mistério. Mas cadê o irmão que vivia no monte em busca da cura dele? O milagre chegou e esqueceu de Jesus. Virou as costas para Jesus quando o milagre chegou. Não faça isso não, irmão. Não seja ingrato, não. A pior coisa do mundo é a ingratidão. Alguém já passou por isso? Quando você ajuda a pessoa e a pessoa vai lá nas suas costas e vira as costas para você? Imagina você fazer isso com Jesus. Imagina você ser ingrato com aquele que te permitiu estar aqui hoje. Porque se não fosse o sangue dele vertido na cruz, ele não merecia a cruz, ele não merecia a chicotada, ele não merecia a cusparada, ele não merecia toda aquela zombaria. Aquilo lá era para mim e para você. Para mim e para você. Aí ele faz isso tudo e a gente vira as costas para ele. Já conseguiu o meu milagre, Jesus? Tchau. Pastor, o dia que eu precisar do outro milagre, eu volto. Vamos embora.
E infelizmente, irmãos, acontece muito. E a gente fica triste. Porque o fim disso é lá na frente, a pessoa voltar toda arrebentada. E muitas vezes a pessoa não consegue firmar dentro da igreja, de tanta opressão que ela está aqui dentro. Não que a igreja causa opressão, mas o que ela traz lá de fora. Muitas vezes a pessoa tem vergonha de voltar, quando na verdade ela teria que ter vontade de voltar, porque isso aqui é o hospital. Aqui é a cura para os que caíram. Aqui é para a cura daqueles que querem entregar a sua vida para Cristo. Aqui é o lugar de cura para aqueles que querem retomar uma caminhada com Cristo. Aqui é o hospital. O que Jesus fala? Eu não vim para os sãos, mas eu vim para os... Então é aqui. E aí eu quero falar com você nessa noite, já se colocando de pé, por favor. Se acontecer isso com alguém e entrar aqui, abrace. Não joga pedra não, porque o pessoal, isso é papel de quem está lá fora de jogar pedra. Cabe a nós abraçar e ajudar. Feche teus olhos. Aquele garoto, que a Bíblia não cita o nome, foi responsável direto para o milagre de Deus naquela época. Esteja você também no local certo. Esteja preparado. Esteja pronto para servir a Deus. E esteja pronto para sair do milagre da mesma maneira que você entrou.